Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva aqui do Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje vamos dar início a mais uma aula, a mais uma conversa. Vamos falar um pouco sobre a importância do estímulo audiovisual para os estudantes. Já começo com essa frase: quem nunca disse uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é? Então, é uma frase que retrata a importância da imagem, a importância do visual. E para nossas aulas, para salas de aula, para a sala de recurso, essa imagem é tão importante. Para as crianças, a imagem é muito importante. É através dessa imagem que o estudante ele vai ali compreender o que o professor está falando, ele vai conseguir assimilar tudo aquilo que está sendo passado para ele e entender melhor com a ilustração, com a imagem que o professor traz com ele para ilustrar essa aula. Então, os estímulos visuais, não é? Eles despertam o interesse e a curiosidade, além de ajudar os estudantes a reterem melhor o conteúdo. As imagens, os estímulos, eles são importantes na hora da aprendizagem, não é? Então, quanto mais estímulo o estudante tiver, melhor ele retém essa informação. Então, o estímulo visual vai estar ali agregando a aula do professor e ali ele vai poder trabalhar melhor com o estudante vai compreender melhor o conteúdo que está sendo passado para ele, o estudante no atendimento da sala do AEE, ele vai compreender melhor, ele vai ter uma experiência mais próxima com o estímulo visual. Pensando nos estudantes surdos, a percepção visual, o estímulo visual ainda é mais importante. Então, se você tem um estudante no seu atendimento surdo e se você tem professor na sua sala regular um estudante surdo, é fundamental que as suas aulas elas estejam ali sempre acompanhadas de recursos visuais. Bom, esses recursos visuais, eles ajudam também, eles proporcionam imagens. É importante ter nessas imagens que elas sejam coloridas, retenha a atenção, com imagens coloridas, ele retém a atenção humana por mais de 2 segundos, enquanto imagens em preto e branco nos prendem por apenas 2/3 de um segundo. Então, perceba quão é importante a imagem, não é? E a imagem colorida, ela retém mais atenção ainda das pessoas e das crianças. As imagens, elas facilitam a organização de ideias complexas. Então, auxilia ali o professor durante a sua explicação. Muitas vezes a criança pode ser que não esteja acompanhando e aí, com o auxílio da imagem, essa explicação fica muito melhor recebida, não é? Compreendida. E também, aumenta, por gentileza, as imagens com pessoas, lugares e objetos, ao invés de linhas ou formas abstratas, se comunicam melhor com a nossa mente. Então, utilizar imagem ali com pessoas que as crianças, que os estudantes se comuniquem, não é? Sempre a imagem associada ao conteúdo, claro, mas esteja também relacionada com a idade dele, né? Das crianças se foram pequenas, se forem maiores, se forem jovens e adultos, então que elas estejam ali proporcionais também à idade que está sendo trabalhada. A importância também da imagem é que elas apresentam informações já conhecidas do lado de informações novas, que facilitam as conexões cerebrais dos alunos. As imagens elas devem ser claras, figuras desfocadas ou com pouca definição causam desagrado e afastam o estudante, não é? Então, sempre que o professor tiver, você professor da sala do EE, você professor da sala regular, trouxer um conteúdo, traga imagens, não é? Que essas imagens elas sejam claras, que elas sejam coloridas, que elas não tenham desfoques, que ela tenha um tamanho onde que o estudante consiga compreender
Se você tem um estudante com alguma deficiência visual, com um déficit visual maior, então o professor deve também ter um cuidado na escolha dessas imagens para que fique claro para esses estudantes, que eles consigam ali enxergar, observar e enriquecer, não é, o seu conhecimento através daquelas imagens que o professor selecionou para enriquecer as aulas dele. Então, ele fala também da importância de imagens novas associadas a imagens que ele já tenham conhecimento, não é? E aí ficaria mais fácil da criança ela compreender, não é? Então, imagens que naquela imagem as crianças já tenham conhecimento de alguns elementos dali e sejam introduzidos novos elementos que eles fixam melhor essa aprendizagem, esse conteúdo, esse conhecimento. Na sala de recurso também, claro, o professor do AEE está ali sempre usando recursos visuais, material concreto, então toda essa exploração do visual, ela é importante na aprendizagem do conhecimento das crianças. Bom, falamos um pouco sobre o visual, mas o nosso propósito é falar sobre o audiovisual. E o que seria esse audiovisual? Não é? É um recurso que utiliza imagens e sons de forma combinada. Quantos de nós não já usou um vídeo, um filme na nossa sala de aula? Então, são esses os recursos audiovisuais. O visual, ele tem um apelo maior, não é? Já que muitas das informações que nos chegam, ela é adquirida através da visão. Então, a importância da visão para o aprendizado, para a aprendizagem do estudante, essa aquisição de conhecimento é importante. Quando a gente tem um estudante surdo, esse visual fica muito mais ampliado, então a necessidade de utilizar esse recurso visual é maior. Mas quando a gente tem um estudante cego ou com uma deficiência visual mais severa, então o audiovisual ele entra aí casando perfeitamente para o professor trazer esse conhecimento para esse estudante também. Mas o audiovisual ele é sempre utilizado, sempre foi nas escolas e é importante, não é? Ele é importante para que as crianças trabalhem, percebam a importância, adquiram esse conhecimento, para que as crianças se emocionem, não é? Porque através do audiovisual eles vai despertar neles a questão da emoção. E quando existe emoção, não é? Existe a aprendizagem ela fica ali retida com maior facilidade. Então, da neurociência à psicopedagogia, reforçam que as emoções são parte indissociável do processo de aprendizagem. Então, perceba que neurocientistas, psicopedagogos, todos eles concordam que através das emoções, não é? Nós sabemos disso, a fixação, a retenção da informação, ela se dá de maneira mais produtiva, não é? Ela fixa com maior facilidade. E nada melhor do que utilizar esse recurso audiovisual para que as crianças, sejam elas da sala regular, seja ela da sala do atendimento educacional especializado, ela trabalhe essa emoção, ela tenha essa emoção e ela retenha a informação que o professor está trazendo ali através desse vídeo, desse documentário. Bom, o audiovisual, ele trabalha, é importante e ele desperta nos estudantes várias possibilidades, não é? Ele enriquece o conteúdo das disciplinas, ele ele motiva o estudante, não é? Ele cria novas experiências de aprendizagem e possibilidades de discussões. Então, aqui só trouxemos 4, não é? de oportunidades que o audiovisual proporciona ao estudante. Bom, os recursos que o professor utiliza e pode utilizar cada vez mais, tá o áudio, o visual e o audiovisual, através do áudio, músicas,
podcasts e audiobooks para aquele estudante que ele tenha, que seja cego, então um audiobook. Mas é interessante também, não só para esse estudante, proporcionar a todos os estudantes essa forma, não é, de leitura. Então, esse audiobook é interessante o professor trabalhar ali, mostrar aos estudantes da sua sala que existe esse recurso e que é interessante também quando ele pode estar deitado, quando ele pode estar fazendo outra atividade, enquanto ele estiver fazendo outra atividade, ele está ali ouvindo um livro. Então, é um recurso importante, é um recurso que o estudante pode ter ali com o seu celular e que o professor mostre que existe esse tipo de recurso. Não é? O recurso visual, que são os cartazes, as imagens, as fotografias, tudo que nós professores já utilizamos é importante, e os audiovisuais, não é? Que são os filmes, as séries. Agora nós temos a questão do podcast, que entrou ali no áudio. Né? O podcast, que ele é áudio, não é? E agora com um formato em vídeo, então seria um videocast, não é? Esse formato de podcast, perdão, ele é apenas para áudio, mas agora, não é? Com a internet, ele está sendo filmado e chamado de videocast, mas as pessoas generalizam e continuam tratando esse videocast como podcast. Então, são possibilidades que os professores podem trabalhar nas salas de aula, interagindo com o estudante com deficiência, não é? Colocando ele ali dentro dessas novidades de audiocast, de podcast, proporcionando esses novos movimentos de aprendizagem. Bom, por hoje nós ficamos por aqui. No nosso próximo momento vamos falar um pouco mais sobre o podcast, o videocast, sugestões para os professores trabalharem na sala de aula, na sala de recursos multifuncionais e falando mais um pouco sobre a importância da utilização do audiovisual nas salas de aula. Eu te vejo no nosso próximo momento. Até lá!